Zezé de Camargo e Luciano é uma dupla sertaneja formada pelos irmãos Mirosmar José de Camargo, Zezé de Camargo, e Welson David de Camargo, Luciano Camargo. A dupla alcançou a fama em 1991, com o lançamento do single É o Amor, que se tornou um grande sucesso no Brasil. As estimativas das vendas da dupla variam, com algumas fontes mencionando mais de 20 milhões enquanto outras citam mais de 40 milhões de discos vendidos. Fã de Tunico e Tinoco, seu Francisco, um lavrador de Pirenópolis, uma cidade no interior do estado de Goiás, tinha o sonho de tornar 2 de seus 9 filhos em uma dupla sertaneja. Em 17 de agosto de 1962 nasceu Mirosmar, Zezé de Camargo, o primogênito da família, e seu Francisco disse à sua esposa, Dona Helena, agora precisamos da segunda voz? Um ano depois, em 1963 nascia Emival. Quando Zezé completou 11 anos, ele ganhou do pai uma gaita de boca. Mais tarde, seu Francisco comprou uma sanfona e um violão para os filhos, que àquela altura já formavam a dupla Camargo e Camarguinho, e se apresentava em circos e rodoviárias. Como eles tinham vergonha, eu dava dinheiro escondido para os outros pagarem os dois depois que cantassem. Era para incentivar, relembra seu Francisco. Em 1974 a família foi para Goiânia, depois que seu Benedito, avô materno da dupla, quis de volta às terras onde eles moravam. Em Goiânia passaram a morar num barraco de 2 cômodos. O telhado era remendado com papelão e latas. Seu Francisco arrumou emprego como servente de obra, e Dona Helena trabalhava como lavadeira. Lá, Wellington, irmão 9 anos mais novo que Zezé, adquiriu paralisia infantil. A dupla Camargo e Camarguinho, que tocava canções de Tunico e Tinoco e de outras duplas da época, por vezes viajam para se apresentar no interior do país. No ano de 1975, voltando de uma apresentação em Imperatriz, no Maranhão, numa espécie de lotação, quando os garotos tinham 12 e 11 anos, Emival morreu num acidente. Zezé teve apenas um ferimento próximo ao olho. Emival não voltou para casa. Éramos os irmãos mais ligados. Fiquei traumatizado, Zezé revelou mais tarde. Com 13 anos Zezé já trabalhava como office boy, mas não desistira da música. Posteriormente integrou dupla Neilton e Mirosmar. Neilton fazia a segunda voz e tocava violão, e Zezé de Camargo fazia a primeira voz e o seu instrumento era o acordeão. A diferença de idade entre os dois era de 13 anos. Aos 15 anos era o Zé Neto do trio Os Caçulas do Brasil, com o qual chegou a gravar um disco. Em 1979 formou parceria com um amigo de Goiânia, 10 anos mais velho e remanescente do trio. A carreira da dupla Zazá e Zezé, que teve boa expressão em Goiás e no Mato Grosso, deu origem a 3 LPS lançados entre 1980 e 1984. Mas não vingou porque Zazá tinha planos regionais, Zezé queria ganhar o país. Em 1987, Zezé resolveu partir para São Paulo e tentar carreira solo. Gravou 2 discos pelo selo 3M. Por essa época, algumas de suas composições já eram sucesso nas vozes de duplas consagradas como Chitãozinho e Chororó. Apresentei Solidão ao Leonardo, mas achava que ela deveria ser gravada pelo Amado Batista. Porém o Léo gostava muito da canção. Fez um playback sem me avisar. Só contou quando já tinha decidido gravá-la, conta Zezé. A canção acabou fazendo sucesso nas vozes de Leandro e Leonardo. Apesar das composições bem-sucedidas, o filho mais velho de seu Francisco queria mesmo era emplacar como cantor. Welson David, irmão 10 anos mais novo, imaginava que Zezé estivesse fazendo sucesso em São Paulo. Não desconfiava que ele passava dificuldades que as contas na casa de Zezé eram, muitas vezes, pagas por Zilu, sua mulher. Welson dizia em casa que cantava no Clube da Caixego, onde trabalhava como office boy. No Natal de 1989, o filho mais velho foi visitar a família em Goiânia. Welson aproveitou para mostrar o que sabia, mesmo sem nunca ter cantado profissionalmente. Vi que ele tinha tino para a coisa, lembra Zezé? Comentei com a Zilu e ela deu a maior força, afinal era meu irmão, novinho, boa pinta e sem vícios. Zezé precisava mesmo encontrar um parceiro. Ele estudava propostas de algumas gravadoras, que só fechariam contrato se o cantor formasse novamente uma dupla. Combinaram de se encontrar em São Paulo depois de um mês. A princípio, Zezé gravaria seu 3º disco solo, e o Welson, que se tornaria Luciano, faria participação em apenas uma faixa do disco. A música Cara ou Coroa deram início aos ensaios. Zezé às vezes se irritava com o irmão mais novo. Ele começava bem, mas passava para a voz do seu irmão. Por pouco Zezé não manda o irmão de volta para a casa dos pais, depois de Welson ter se metido numa briga. Quem não deixou foi a Zilu, recorda.
Na hora de escolher um nome para a dupla, os dois passaram a ver qual soaria melhor ao lado de Zezé de Camargo. Que tal Luciano? Arriscou Zezé. Em 1990, a dupla fechou contrato com a gravadora Copacabana. Com o repertório definido e faltando um dia para a dupla entrar em estúdio, Zezé teve um estalo e compôs É o Amor. Insistiu com os executivos da gravadora e acabou conseguindo incluir a faixa no LP. Antes mesmo de o disco sair, Zezé de Camargo deixa uma fita com É o Amor na rádio Terra FM de Goiânia. Seu Francisco, sempre incentivador, comprava 500 fichas telefônicas por semana e as espalhava pela vizinhança. Ele dizia para que ligassem para a rádio e pedissem a canção que seus meninos haviam acabado de gravar. Funcionou. Em 15 dias É o Amor era a canção mais pedida da cidade. Antes de emplacar um sucesso atrás do outro cantando ao lado do irmão Luciano, Zezé já conhecia o gostinho de ver suas canções nas paradas de sucesso de todo o país. Ele compunha principalmente para amigos famosos como Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo. Ele assina em média 5 faixas de cada CD da dupla. Suas letras, com raríssimas exceções, falam do amor e suas dores, tema que ele considera universal, com o qual todos se identificam. Foi 19 de abril de 1991 que Zezé de Camargo e Luciano lançaram seu primeiro álbum de carreira. Em 2 meses É o Amor alçava seus intérpretes ao primeiro lugar no Hit Parade. Em 6 meses o CD de estreia dos cantores ganhava disco de platina duplo por 750 mil cópias. Em pouco mais de um ano atingia a casa de 1 milhão de cópias. Este LP marcou época por seu repertório impregnado de boleros e baladas românticas. Dos boleros desse disco, destacam-se principalmente Deus Zezé de Camargo, José Fernandes, Pouco a Pouco Jorge Gambier, e Eu Te Amo Roberto Carlos. Versão do sucesso dos Beatles, Andy e Love Her. Entre as baladas românticas desse disco, destaca-se principalmente Quem Sou Eu Sem Ela Zezé de Camargo, que conquistou as paradas de sucesso naquele ano ao lado de É o Amor, a principal balada romântica do disco. Fato curioso desse disco foi que originalmente ele teve 13 faixas, sendo lançadas apenas na primeira tiragem do disco, sendo que a partir da segunda tiragem foram excluídas do disco para dar lugar a outra faixa gravada com Fafá de Belém. As excluídas foram Onde Foi Que Eu Errei, Fátima Leão e Felipe, e a última vez Zezé de Camargo e Fátima Leão, e inclusa foi Águas Passadas, Paulo Debetio e Paulinho Rezende. 3 belas guarâneas. Hoje em dia só se encontra no mercado as músicas da segunda tiragem. Em 1992, a dupla emplacou mais um hit que passou a ser tema da novela Perigosas Peruas, e foi Eu Te Amo Roberto Carlos, uma versão da música Andy e Love Her, John Lennon, Paul McCartney, sucesso da banda britânica The Beatles. No mesmo ano, a dupla lançou o segundo álbum de carreira, e emplacaram hits como Coração Está em Pedaços Zezé de Camargo, e Muda de Vida Fátima Leão, Elias Muniz, Carlos Randall. Em 1993 foi lançado o terceiro álbum de carreira, que trouxe grandes sucessos como Saudade Bandida Zezé de Camargo, Faz Mais Uma Vez Comigo, César Augusto, e Eu Só Penso em Você Jerry Adriane e Lilian Knapp. Esse último é uma versão da música Always on My Mind Wayne Carson, Johnny Christopher, Mark James, sucesso do cantor Elvis Presley. Além de trazer a participação do cantor americano Willie Nelson, a música foi tema da novela Fera Ferida. Em 1994 foi lançado o quarto álbum de carreira, que teve inúmeros sucessos como Salva Meu Coração Zezé de Camargo, Você Vai Ver, Elias Muniz, Carlos Cola, Como um Anjo Lucas Robles, Roberto Merli, Vem Cuidar de Mim foi a primeira vez César Augusto Pisca, e Tente Outra Vez, Marcelo Mota Paulo Coelho, Raul Seixas, sucesso do cantor Raul Seixas. No mesmo ano foi lançado o primeiro álbum em espanhol da dupla, intitulado Camargo e Luciano. Em 1995, a música foi a primeira vez. Entrou para a trilha sonora da novela Cara e Coroa e foi incluída como faixa bônus no quinto álbum de carreira, lançado no mesmo ano. Esse disco teve grandes sucessos como Pão de Mel Zezé de Camargo, Vem Ficar Comigo César Augusto Reinaldo Barriga, Zezé de Camargo, Sem Medo de Ser Feliz, Zezé de Camargo, e Menina Veneno Hit Bernardo Vilhena, sucesso do cantor Hit. Ainda em 1995, apresentaram uma série de shows juntamente com as duplas Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo chamada Amigos, pelo especial de fim de ano na Rede Globo, que durou até 1998, sem Leandro, falecido no dia 23 de junho do mesmo ano. Em 1996, a música Sem Medo de Ser Feliz entrou para a trilha sonora da novela O Rei do Gado.
No mesmo ano lançaram o 6º álbum de carreira, e os sucessos desse disco foram Indiferença, Zezé de Camargo, Preciso Ser Amado, César Augusto Pisca, Quando a Gente Ama Demais, Zezé de Camargo, e Vivendo por Viver, Cobel, Márcio Greik, regravação de Roberto Carlos. A canção Preciso Ser Amado foi originalmente gravada pela cantora Jayne, com o nome de Preciso Ser Amada. Em 1997 foi lançado o 7º álbum de carreira, que teve como sucesso as canções Toma Juízo, É Minha Vida, Meu Coração Só Quer Chorar, Cada Volta é um Recomeço, 5ª música nacional mais tocada no Brasil na década de 93, Felicidade, Que Saudade de Você, e Hoje Eu Quero Te Amar. Em 1998 a canção Vem Ficar Comigo fez parte da trilha de Estrela de Fogo da Rede Record e Felicidade Que Saudade de Você entrou para a trilha sonora da novela Torre de Babel e incluída como faixa bônus do 8º álbum de carreira, lançado em 1998. Nesse disco, emplacaram os hits Pra Não Pensar em Você, Dois Corações e Uma História, e Pior é Te Perder. E teve 2 faixas que falam sobre o horário político, e são O Meu País e Deus Salve a América. No mesmo ano, a dupla gravou juntamente com o cantor Júlio Iglesias a música Dois Amigos. Em 1999, lançaram o 9º álbum de carreira, na qual a faixa Pare parou nas programações de todas as rádios durante meses, assim como Será que Foi Saudade, Amor Selvagem, 2 canções seguintes que dividiam as paradas das mais pedidas e tocadas do país. No mesmo ano, na Rede Globo, apresentaram o programa Amigos e Amigos juntamente com Leonardo e Chitãozinho e Chororó, feito pela homenagem a Leandro. Em 2000, iniciaram uma turnê chamada Zezé de Camargo e Luciano 2000, que era feita uma inauguração dos 10 anos de carreira da dupla e shows no Credit Card Hall. No mesmo ano, gravaram o primeiro álbum ao vivo da carreira no Olímpia, em São Paulo, que traz sucessos da história da dupla e inclui 2 músicas inéditas, Da Boca Pra Fora e Mexe Que É Bom. O álbum ao vivo da dupla saiu no dia 19 de abril do mesmo ano, data onde é comemorado o aniversário da dupla. No segundo semestre, a dupla lança seu 10º álbum de carreira, previsto para novembro, que traz os sucessos Antes de Voltar Pra Casa, Dou a Vida por um Beijo, Tarde Demais, Do Jeito que a Moçada Gosta, e O Que É Que Eu Faço. Em 6, 7 e 8 de abril de 2001, a dupla gravou o primeiro DVD da carreira, no ATL Hall, Rio de Janeiro, que comemorara seus 10 anos de carreira. Reunindo os sucessos É o Amor, Você Vai Ver, Pão de Mel, Indiferença, Pra Não Pensar em Você, Pare, Mexe Que É Bom, entre outras, e os novos sucessos Antes de Voltar Pra Casa e Dou a Vida por um Beijo, também trazendo as regravações internacionais como Bela Senza Anima e How Can You Go On, que contou com a participação especial de Silvinha Araújo, o instrumental da música Fascinação, e incluindo também os sucessos Planeta Água e La Cautiva. No segundo semestre de 2001, a dupla lança seu 11º álbum de carreira, com os sucessos Passou da Conta, que foi uma releitura do single de Bruno e Marrone, Nem Mais Uma Dúvida, e uma clássica regravação no DVD Bela Senza Anima. Ainda em 2001, lançam o segundo CD em espanhol com grandes sucessos e também as inéditas versões do grupo Roupa Nova, das músicas Luz de Mi Mundo, Volta Pra Mim, e Mi Universo Eres Tu, Meu Universo é Você. Em 2002 lançaram o 12º álbum de carreira, que conteve os sucessos A Ferro e Fogo, Preciso de um Tempo, Balançou, e Sufocado, versão da música Drowning, sucesso da banda Backstreet Boys, além da regravação de Rio e Nova York lançada originalmente por outra dupla, Edson e Hudson. Daí em diante Zezé de Camargo e Luciano não pararam mais. Todos os álbuns são sinônimo de sucesso e a cada lançamento a marca de 1 milhão de cópias sempre é superada. Dói la Vida por um Beso, música do segundo álbum em espanhol, foi tema de abertura da telenovela mexicana, Por Ti da TV Azteca. No ano de 2003, a dupla foi agraciada com 2 prêmios, da Academia Brasileira de Letras, como Melhor Dupla, e o Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Sertaneja. No segundo semestre do mesmo ano, foi lançado o 13º álbum de carreira, que teve inúmeros sucessos como Pra Mudar a Minha Vida, Nosso Amor é Ouro, Pra Sempre Galera, Felicidade e Eu Amo. Também teve o clássico sertanejo Tristeza do Jeca, que é tema da novela Chocolate com Pimenta. Foi em 2003 também que a voz de Zezé começou a dar certos indícios de rouquidão e desgaste, o que pode ser percebido em alguns shows realizados pela dupla e participações em programas na época, até mesmo no CD, apesar dos ajustes feitos em estúdio. Porém ainda não era algo grave, e ele ainda podia cantar sem muita dificuldade. Porém nos anos seguintes esse problema foi se agravando.
Em 2004, a canção Nosso Amor é Ouro foi trilha sonora da novela Cabocla, da Rede Globo. No mesmo ano foi lançado um box especial em comemoração à marca de 20 milhões de cópias vendidas, intitulado Dois Corações e uma História, com 7 CDs e 100 músicas. Os 6 primeiros discos contêm, cada um, 14 faixas, pertencentes a 2 discos originais, 7 faixas de cada disco. O 7º disco contém 16 faixas, formadas por gravações raras e duetos realizados com outros artistas. O mesmo box inclui um DVD bônus, contendo 14 videoclipes da dupla. O box vendeu 500 mil cópias, somando 3 milhões e 500 CDs vendidos. Nos dias 20 e 21 de agosto do mesmo ano, gravaram o segundo DVD da carreira, Zezé de Camargo e Luciano ao vivo na estrada, em Recife, Pernambuco. Também em 2004, a dupla recebe pela segunda vez o Grammy Latino, dessa vez com a categoria de melhor álbum de música romântica. Ainda nesse ano, uma pesquisa sobre o perfil da juventude brasileira, realizada pelo Instituto da Cidadania e pela Fundação Perseu Abramo, publicada no jornal O Globo e nas revistas Isto É e na Veja Especial Jovem, entre outros veículos, indicou Zezé de Camargo e Luciano como os artistas preferidos pelos jovens entre 15 e 24 anos. Novamente se comprova que, além de manter um grande público desde o início de sua carreira, novos fãs foram se agregando à dupla, pois, no target pesquisado, os mais velhos, 24 anos, tinham apenas 11 quando os artistas iniciaram sua carreira. Em 2005, a dupla lança o 14º álbum de carreira, que teve como sucesso as canções Fui Eu, sucesso do cantor José Augusto nos anos 80. E que consagrou a dupla com a música mais tocada pelo segundo ano consecutivo, Fera Mansa, Átomos, e foi. Ainda no mesmo ano a música Fera Mansa entrou para a trilha sonora da novela América. No mesmo ano, a história da vida e da carreira da dupla foi contada no filme Dois Filhos de Francisco, parceria da dupla com a produtora Conspiração Filmes e com os estúdios Mega. O longa assinado pelo diretor Breno Silveira trouxe os atores Márcio Killing, Tiago Mendonça, interpretando respectivamente Zezé e Luciano, e Ângelo Antônio, que vive Francisco, pai dos irmãos. O filme quebrou recordes de bilheteria no Brasil, sendo assistido por mais de 5,3 milhões de pessoas, marca superada pelo filme Se Eu Fosse Você 2, em 2009, com mais de 6 milhões de pessoas. Com o sucesso do filme, veio o sucesso da música, No Dia em que Eu Saí de Casa, que já tinha sido gravada pela dupla em 1995, mas só ficou conhecida 10 anos depois por causa do filme. Ao completar 15 anos de carreira, alcançam a marca de 30 milhões de cópias vendidas. Uma comprovação da enorme popularidade da dupla é que 30 milhões de cópias em 15 anos de carreira significam aproximadamente 3 CDs vendidos por minuto, ininterruptamente. Devido a essa comemoração, a gravadora lançou em 2006 o box 15 anos de sucesso, com 3 CDs e um DVD. O box começa com os inúmeros sucessos de 15 anos, todos estes em 15 faixas. O segundo reúne gravações raras, participações especiais de artistas e uma música inédita, Tempo Perdido. Na sequência, o terceiro é registrado na trilha sonora do filme Dois Filhos de Francisco e mais o DVD ao vivo na estrada. O ano de 2006 ainda proporcionou à dupla novas e excelentes premiações como o Prêmio Tim de Música, realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no qual Zezé de Camargo e Luciano levaram para casa o prêmio de melhor dupla de canção popular. A consagração continuou com o Prêmio Contigo de Cinema, sabiamente realizado no Museu Histórico Nacional, no qual o filme Dois Filhos de Francisco foi o grande vencedor da noite, recebendo vários prêmios, como o de melhor filme do ano, pelo júri popular. Ângelo Antônio foi escolhido como o melhor ator, Dira Paz levou o prêmio de melhor atriz e Zezé de Camargo e Caetano Veloso por melhor trilha sonora. No segundo semestre a dupla lança seu 15º álbum de carreira, o primeiro com título Diferente. O CD, a exemplo dos anteriores, alcança rapidamente a liderança de vendas no mercado brasileiro e também o primeiro lugar de execução nacional com a música Diz Pro Meu Olhar, com participações de Ivete Sangalo, Amor Que Fica, Chico Buarque, Minha História, e Silvinho Araújo, Hawking e Go On, e uma grande e boa surpresa, a interpretação de Luciano para a versão em português de Rei Jude com Zezé de Camargo ao piano. Outros destaques do CD são Olha Eu Aí, e Que Seja Bem-vinda. Em 2007, a dupla lançou uma coletânea com registros de parcerias que fizeram com grandes artistas ao longo da carreira. O trabalho foi intitulado Raridades, uma
Produção das gravadoras Sony Music e Som Livre, e teve inúmeras parcerias com grandes intérpretes da música nacional e internacional, como Chitãozinho e Chororó, Daniel, Fagner, Sérgio Reis, Ivete Sangalo, Willie Nelson, Dominguinhos, Vanessa Camargo, filha de Zezé, entre outros. Em 2007, a banda Calypso e a própria dupla foram citados como os artistas mais ouvidos no país. Em 2008 foi lançado o 16º álbum de carreira, que teve os sucessos O Que Vai Ser de Nós, Não Quero Te Perder e Faça Alguma Coisa. Poucos meses antes do lançamento do álbum, em 2008 a dupla lançou como singles, que não são do álbum, as canções Chega, que foi gravada inicialmente no CD de 1999, faixa 5, agora recebendo nova roupagem com os arranjos do KLB, e A Garota de Ontem. Com participação do grupo, esta última é a versão da música The Girl From Yesterday, da banda The Eagles. As duas canções foram lançadas depois da época que Zezé de Camargo fez uma cirurgia nas cordas vocais, depois da situação de ficar sem voz para gravar novas músicas. Em 2009 a dupla realizou a primeira edição do cruzeiro É o Amor no Navio Costa Mágica. No mesmo ano, a música Faça Alguma Coisa entrou para a trilha sonora da novela Paraíso. No mesmo ano foi lançado o CD duplo e DVD, intitulado 2 Horas de Sucesso, ao vivo, gravado no dia 28 de agosto de 2008 no Credit Card Hall, em São Paulo. O DVD e o CD traz 22 músicas, incluindo todos os grandes sucessos e ainda 4 músicas inéditas como O Povo Fala, Não Quero Te Perder, Nunca Amei Assim. E O Melhor é Dar um Tempo. Dentre as regravações destaca Se Nosso Amor é Ouro, Pão de Mel como a 8ª música mais tocada da década em 2010. A dupla realizou a segunda edição do cruzeiro É o Amor no Navio Costa Mágica. Em maio do mesmo ano a dupla lançou seu 17º álbum de carreira, intitulado Double Face, e lançado em formato duplo, como sugere o título. O disco 1 é formado por canções inéditas, como Tapa na Cara, primeira música de trabalho. O disco 2, por sua vez, contém regravações de clássicos da música sertaneja, realizando um antigo desejo de Zezé de Camargo: gravar canções que fizeram sucesso antes de os irmãos se tornarem famosos. No Dia das Mães de 2010, o álbum alcançou a expressiva vendagem de 70 mil cópias para o consumidor final, não incluídas as cópias vendidas pelas gravadoras para as lojas. Outras músicas em destaque deste disco é o Pot Pourri do Seu Lado, Tão Linda e Tão Louca, e Mentes Tão Bem. Esta última entrou na trilha sonora da novela Araguaia no mesmo ano, que foi tema de Cléo Pires e Murilo Rosa no Trama, personagens Solano e Estela. Ainda em 2010 a dupla lança pela revista Contigo o livro Dois Corações e uma História, livro que inspira a obra dos irmãos e os shows levados pelo Brasil. No mesmo ano, o disco Double Face venceu na categoria de melhor álbum de música sertaneja pelo Grammy Latino. Em 2011 a dupla fez a terceira edição do cruzeiro É o Amor no Navio Costa Mágica. Em 19 de abril do mesmo ano Zezé de Camargo e Luciano comemoram 20 anos de sucesso, e celebrando a data, eles lançaram uma coletânea com 20 faixas, todas marcadas pela comemoração, e no dia 13 de setembro a dupla gravou o 4º DVD no Golden Hall WTC em São Paulo. São Paulo comemorando essa data colocando grandes sucessos e ainda 9 músicas inéditas, a qual lançaria no ano seguinte. Ainda em 2011 foram vencedores da categoria de melhor dupla de canção popular do Prêmio da Música Brasileira. Na noite de 27 de outubro de 2011, no início do show no Teatro Guaíra, em Curitiba, a dupla expôs ao público um desentendimento nos camarins. Quando Zezé de Camargo subiu sozinho no palco, iniciou o show e fez um desabafo. Ele pediu a ajuda da plateia para cantar e disse que era a primeira vez que isso acontecia em mais de 20 anos de carreira. Poucos minutos depois Luciano também subiu ao palco e disse que cumpriria seus compromissos com a dupla até o fim do ano, e após este período, a dupla sertaneja seria desfeita. Informação desmentida posteriormente pela assessoria deles. Em 2012 a dupla realizou a 4ª edição do cruzeiro É o Amor no Navio Costa Mágica. No mesmo ano a dupla lança finalmente o seu 18º álbum de carreira com 14 músicas, sendo 6 gravadas em estúdio e 8 extraídas da gravação de seu 4º DVD ao vivo, entre elas a primeira música de trabalho Sonho de Amor, sucesso de Patrícia Marques nos anos 90. O DVD trouxe a participação da cantora Paula Fernandes, na música Criação Divina, e do maestro Eduardo Lages, na música Em Algum Lugar do Passado. Outras faixas em destaque deste disco são a faixa Sou Seu Amor e Você é Minha Vida, gravada em estúdio e lançada como segundo single Labirinto, e Eu Tô na Pista.
Eu Tô Solteiro, essas últimas extraídas do DVD ao vivo 20 anos de sucesso, gravado em setembro de 2011 no Golden Hall WTC SP, trazendo também regravações de modões de viola e clássicos que marcaram a história da dupla. Em 2013 lançaram o primeiro EP intitulado Teorias, com 5 músicas inéditas, entre elas o single que intitula o EP. Pela primeira vez na carreira a dupla aposta em um EP, prática que outros artistas provaram recentemente, como Paula Fernandes e Luan Santana. No ano seguinte a dupla lançou seu mais recente álbum de estúdio intitulado Teorias de Raul, a qual o carro-chefe foi Flores em Vida. A parceria com Gustavo Lima está estampada em 2 faixas, Se For Para Judiar, cuja letra é assinada por ele, e Do Outro Lado da Moeda, que tem de fato sua voz e surge aqui como um bônus. Música esta já gravada, originalmente para o álbum Do Outro Lado da Moeda de Gustavo. O grupo Roupa Nova foi convidado pelos irmãos e participa da faixa Depende em 2015. A dupla lançou seu novo álbum ao vivo e DVD intitulado Flores em Vida, ao vivo. Tudo aconteceu em São Paulo, no dia 16 de janeiro de 2015, no Citibank Hall. O DVD e o CD traz grandes sucessos da dupla e inclui 2 músicas inéditas ao vivo e 3 faixas bônus de estúdio também inéditas. O primeiro single deste álbum se chama O Defensor, nas rádios desde 8 de março. Números especiais também fazem parte do projeto. Zezé de Camargo cantando solo as músicas Everything e Do It For You, clássico de Bryan Adams e Caruso, de Lúcio Dalla, e Luciano cantando Do Seu Lado de Nando Reis. Receberam também no dia 11 de junho de 2015, o 26º Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Dupla de Canção Popular. No dia 16 de maio de 2016 eles lançam a música Eu e Você, primeiro single do álbum Dois Tempos, projeto de 2 volumes com seu primeiro lançado em dezembro do mesmo ano. O segundo, Dois Tempos Parte 2, saiu em junho de 2017 com Destino, sendo o primeiro single deste. Em 2019, anunciam a volta do projeto Amigos junto com Chitãozinho e Chororó e Leonardo. Nesse mesmo ano, no dia 7 de setembro, gravam em São Paulo um especial do projeto que é convertido em um álbum chamado A História Continua, ao vivo em São Paulo e que é exibido como um especial de fim de ano na TV Globo no dia 18 de dezembro.